Tá vendo esse rascunho aí em cima, pessoal? Parece que não tem nada a ver aí, né, com a nossa área, mas eu já vou explicar, tá bom? Na verdade, eu estou utilizando esse desenho aí para fazer uma analogia hidráulica, né, onde eu vou apresentar mais um componente da placa aí para vocês, tá bom? Então esse vídeo é a continuação, né, daquela série Identificando Componentes da Placa. E o nosso candidato da vez agora é esse aí que vocês estão vendo aí. Deixa eu tirar essa imagem aqui, bem no centro da tela aí. É esse o componente que nós vamos identificar agora, tá bom? Tá aqui do lado do conector do chip, do cartão de memória, ok? E tem alguns componentes mais aí próximo dele. Vou colocar lá no layout da Bornel, para a gente poder fazer a identificação dele. Vocês já viram aí no esboço. Então vamos lá, nosso componente da vez agora. Abrir aqui a Bornel, é o nosso U4000, mais conhecido aí como Power Manager. Na aula passada, nós nos referimos ao IFPMIC, né, que é uma espécie de Power Manager secundário. Quem não viu a aula passada, tá, o Power Manager é o nosso gerenciador de energia, né, um gerenciador de força. É ele quem vai distribuir as tensões que vêm da bateria ou da fonte, né, quando vocês estão utilizando a fonte, para os demais setores da placa, né? Então, por essa razão, eu comecei o vídeo mostrando lá uma caixa d'água, algumas ligações, canos, né, de entrada e saída da caixa d'água, né? Então, o nosso Power Manager ele vai fazer algo parecido com a caixa d'água. Ele vai receber as tensões de entrada, né, de alimentação, as linhas inputs e outputs, e ele vai derivar nas saídas as malhas VBUC, as malhas VREG, as malhas LDOs, que são destinadas a alimentar setores da placa. Então o Power Manager, além dele ser visto assim na analogia hidráulica como se fosse uma caixa d'água, ele é o coração também, né? É como se fosse o coração que vai bombear e irrigar sangue aí para todos os órgãos. É isso que o nosso PMIC faz, tá bom? Então PMIC é Power Manager, seria Power Manager Circuito Integrado, PMIC, né? E é um regulador conversor DC-DC. E do tipo buck, né? DC-DC buck, porque ele é um diminuidor de tensão. DC-DC porque ele regula corrente contínua em corrente contínua, tá bom? DC-DC seria Direct Current, Direct Current. Então é um regulador de tensão que diminui as tensões na saída, tem várias entradas e várias saídas também. Vamos pegar ele aqui na forma esquemática para a gente conhecer um pouquinho mais as suas interligações. É um componente aí que dá bastante defeito também e que o técnico tem que saber como analisar. Então tá aqui, ó, PMIC Part, no nosso esquema aqui da Bornel, identificado aqui como U4000, e vejam que eles têm muitas alimentações. Ó, sempre que vocês verem esse formato aqui de nomenclatura, ou de identificar a linha GPIO ou GPIO, aqui seriam as entradas e saídas, né? Onde os engenheiros, os fabricantes dos equipamentos eletrônicos vão alimentar, né, esse circuito, né, ou vão até derivar por onde que devem apresentar as saídas, né? Então, o GPIO seria General Purpose Input Output. Aí tem várias malhas digitais também, porque ele é controlado, ele se comunica também com outros circuitos de forma digital. Ele tem os seus barramentos aí, os I2C, Serial Clock, Serial Data. Ele tem as alimentações aqui, ó, nesse setor, por exemplo, é uma parte de codec. Então o PMIC, né, além dele ser um gerenciador de energia, ele tem a parte de, em alguns modelos, né, de codec de áudio embutido. Então toda essa parte que vocês estão vendo agora é setor de áudio, né? Então nós temos aqui, ó, VDD Mic Bias, então é uma alimentação de microfone, Mic Bias 1, Mic Bias 2, quer dizer que tem dois microfones que recebem alimentação pela parte de codec do PMIC, né? Nós temos aqui, ó, Ear Mic, né? Ear Mic seria a parte do fone de ouvido, né? Que é a parte de alimentação de um microfone que tem no seu fone de ouvido. RCV seria receiver, né? Receiver é o nosso auricular, é o nosso alto-falante pequeno que a gente utiliza aí quando está com o smartphone encostado no ouvido. Speaker, né? Speaker out seria a saída para um alto-falante maior, o nosso multimídia, o alto-falante da campainha, e aí vai, tá? Esse é o nosso PMIC. Ele, em alguns modelos, ele tem a função de gerenciar a carga das baterias, né? Então ele vai ter
monitoramento de bateria, ele vai fazer a calibração aí de quanto que tem de carga nessa bateria, temperatura. Alguns modelos, o nosso PMIC também vai ser o principal para alimentar, por exemplo, uma baseband, né? Tem casos que o setor de radiofrequência, ele tem um PMIC dedicado a ele, né? No caso, os iPhones fazem muito isso. Eles utilizam um PMU de RF para alimentar a baseband, que é uma CPU de RF, né? Já no Android, eles costumam utilizar um único PMIC, né, para alimentar tanto a parte de RF como a parte lógica, né? Ele tem o IF PMIC, que é uma espécie de PMIC secundário, que gerencia outros setores, mas não seria exatamente da parte lógica, né, da parte de radiofrequência. E tem outros tipos de reguladores de tensão também na placa que fazem funções parecidas com os PMIC. Por exemplo, nós temos o CI LDO e temos o conversor LDO interno ao PMIC. Então essas saídas que vocês estão vendo agora, a maioria delas, né, que são tensões reguladas e que passam apenas por capacitores, elas são lineares, né, são saídas LDOs. Já saídas que vocês identificam bobinas, já são o que nós chamamos de chaveadoras, né, ou switchers, né, ou são saídas aí que alimentam a CPU. Então, dentro dos blocos de PMIC, vocês vão ter alimentações que são dedicadas à CPU. A CPU também dá uma malha de resposta para o PMIC, então existe uma comunicação nas duas direções, né? Aí a PMIC vai alimentar as malhas LDOs, que vai atender alguns setores, e vai liberar algumas linhas VREG também, que são tensões menores do que o valor de entrada da bateria, para também alimentar alguns setores. Então esse é o nosso PMIC, é o nosso Power Manage. Ele complementa um pouco o assunto do IF PMIC, que é um PMIC secundário, né? Mas eles têm, em alguns modelos, cargas diferentes, né? Cada um trabalha num setor. Esse PMIC também ele necessita aqui de um clock, então ele tem um cristal externo aqui de 19.2 MHz. Nós vamos ainda falar do cristal e da forma de teste para ele também. E tem alguns casos em que existem clocks internos ao PMIC. Tá? A necessidade desses clocks é para poder sincronizar bem sempre as malhas de tensão e corrente da forma correta, tá bom? Imagine que o clock é um tempo, né? Mostra o ligar e desligar do CI, né? Se o CI ficar o tempo todo mandando tensão e corrente numa mesma intensidade, pode ser que as coisas comecem a esquentar e comecem a apresentar defeito. Então o sincronismo é para isso, tá? Através de um liga e desliga num tempo de relógio, consegue-se manter uma estabilidade, né? Uma economia de energia, vamos dizer assim, tá bom? Para que vocês possam fazer testes em PMIC, vocês devem trabalhar sempre com inicialização, né? Sempre vocês vão buscar, através de algum tutorial, né, ou algum protocolo, os pontos que vocês testam após pressionar o botão Power, que é aí quando o PMIC entra em atividade. Então ele tem uma linha do botão Power que vai acordar quando vocês pressionarem, e aí eles têm algumas saídas que vocês vão buscar valores utilizando esquema elétrico. Tá bom? Nós não vamos agora mostrar teste, porque essa série é apenas para apresentar a função de cada componente, mas o PMIC ele está totalmente envolvido aí na inicialização do smartphone. No instante inicial que vocês apertam o botão Power para que esse smartphone comece a ter consumo de corrente. Então o consumo é sempre crescente, esse acrescente é sempre de forma exponencial, né? Aos poucos atinge um limite, e aí ele recebe um comando de standby, que às vezes vem também por um clock, né? E nesse modo ele só energiza ou ele só alimenta setores que precisam estar em uso, tá bom? Então esse é o nosso PMIC, é o que se parece aí com o desenho lá do início, que é uma caixa d'água, e tem a responsabilidade aí de distribuir tensão em vários setores da placa. Sempre que vocês precisarem identificar curtos, né, em saídas de PMIC, vocês vão observar aquecimento dele, mesmo ele não estando em curto. E outro sintoma também, que é muito comum acontecer em PMIC ou IF PMIC, em casos de curtos, em saídas, o sistema de proteção dele bloquear, aí ele não ativa por OVP, OCP,
Então vai acontecer muito isso com vocês, tá? De celulares que não tenham o seu PMIC ou IFPMIC funcionando por defeito à frente deles. Tá? Aí por proteção ele segura. É como uma fonte. Imagine que o PMIC é a fonte que vocês têm ali na bancada, que vai permitir fornecer tensão e corrente em diversos valores. Tá? A nossa fonte ela é regulável, né? A gente ajusta tanto a tensão como a corrente, né? Isso é feito manualmente. E o PMIC é um componente que se permite fazer esse tipo de trabalho de forma digital. Ele alimenta vários setores ao mesmo tempo e com diferentes valores aí de tensão e de corrente, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais um componente aí da série. Obrigado por vocês terem assistido aqui. Deixa aquele like, compartilha o vídeo e até o próximo. E tamo junto!